Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de história das religiões mundiais, literatura e religião, dicas de leitura. E vamos continuar falando do Império Romano, né? Fiz vários vídeos no canal sobre o Império Romano, falamos do Tibério César, falamos do Tito, né, Vespasiano e Tito, responsáveis pela destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E vamos continuar então nessa jornada, mais dois imperadores romanos, né? O Adriano, né, que veio aí no segundo século, né, 130 e tal, e na época da revolta do Akiva, né, o Akiva e o Bar Kokhba, o filho da estrela, que era um dos messias, né, a terceira revolta judaica, vai falar disso aqui, e vai falar de várias religiões, né, que tinha no Império Romano. Então o Império Romano era cheio de religiões, tinha os mistérios gregos, né, tinha o judaísmo, que é, né, muito tempo, desde dos babilônios, os gregos, os persas e tal, e também o mitraísmo e o maniqueísmo, tá? Então são religiões do Oriente que foram, dadas essas invasões romanas no Oriente, o Império dos Partos, né? A Pártia que são os persas, né? Então o Império que nunca foi conquistado ficava ali na fronteira da Armênia, né? Então tinha os cristãos, que eram, né, aqui seguinte o Adriano, que são as memórias do Adriano, contando as cartas para o Marco Aurélio, possivelmente o Marco Aurélio, que seria um outro imperador, o imperador filósofo, né, que gostava muito de cultura grega. Então essa obra tem muito de cultura grega e vai contando a história das religiões, né? Então o mitraísmo, maniqueísmo, os cultos de mistério, né? Os cultos xamânicos dos celtas, né? E essas religiões a gente chama de paganismo, né? Mas paganismo nem é um termo, né? O termo pagão é meio pejorativo. O ideal seria falar os povos gentios. Povos gentios que são povos que não são de cultura judaica, né? Então, paganismo hoje em dia, né? É até complicado usar esse termo, mas aqui o Adriano está explicando como é que ele participou até de cultos de Mitra, né? Culto do touro sagrado, né? Então eles deitavam lá sobre o sangue do touro, né? Então, essa preocupação do Adriano nessas viagens, né? Ele foi até ali na Bretanha, né? A muralha de Adriano na Bretanha, e aí o norte da África, o Egito, Alexandria, né? Ajudou nas obras de Alexandria ali, né? A famosa Biblioteca de Alexandria. E além de Alexandria, do Egito, né, ele foi para a Judéia, ali, né, que ele chamou de Palestina, depois da revolta dos judeus, e reconstruiu Jerusalém, que já foi destruída por Tito, né, lá em 70. Então ele construiu a Hélia Capitolina, né, que é essa nova cidade nas ruínas de Jerusalém, só que aí os judeus não quiseram, né, que a cidade fosse construída aos moldes romanos, e aí começou a terceira revolta do Akiba, que era um rabino, né, e ele apoiava a causa do Messias chamado Bar Kokhba, que é o filho da estrela. Isso lá em 135, tá? 135 é a chamada terceira revolta judaica. Lembrar que já tinha as revoltas, né? Lá da época de Cristo, depois de 70, depois de Cristo, etc. Tá? E o Adriano, então, ele vai vir antes do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, o rei filósofo, né? Que vai estudar muito aí a filosofia grega. E o Adriano aqui já é um grande admirador da cultura grega, né? Ele passa os tempos dele lá em Atenas, acha que a solução do mundo é a cultura grega, né? Ele que é um romano, venceram a Grécia em guerra, né? Os macedônios, mas os romanos absorveram a cultura grega, né? E por essa cultura grega, lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Alguns trechos em aramaico e hebraico e tal, mas você vê a cultura grega aí na tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? Etc. Tá? Então o Adriano está nessa cultura aí misturada, né? Você vê, tem esses cultos xamânicos, esses cultos celtas, né? Esses cultos aí vindo da Pérsia, da Pártia, e essas questões das revoltas judaicas, né? Então esses são os grandes temas da obra. Ele escrevendo em primeira pessoa, comentando como é que é a expansão do império, né? Agora eu falei, império imenso, difícil de administrar. Cada imperador que vinha tinha que manter essas fronteiras, porque você vai expandindo o império, mas e as fronteiras? Como é que você controla essas fronteiras, né? Então, ele que veio depois do Domiciano que perseguiu ali, né, o João Apóstolo, né, a época do Apocalipse, né, o 100 depois de Cristo, né. Depois você teve um período do Nerva, depois você teve o Trajano, que é quem indicou o Adriano, e o Adriano depois vai indicar mais um, e depois o outro, terceiro depois dele, né, se não me engano, vai ser o Marco Aurélio. Então Marco Aurélio nessa época é jovem, digamos, que é o mesmo Marco Aurélio da história, né. O livro é histórico, mas obviamente é literatura, tá? Então há muita coisa literária aqui no Memórias de Adriano, mas eu acho interessante estudar essa questão da religião no Império Romano, tá? Outro livro
anterior a esse aqui da Margarida do Sennar é esse do Gore Vidal, né, Juliano, que é um outro imperador 200 anos depois, tá? Então, o Juliano vai vir depois do Constantino, lá, né, 300 e tanto. Depois, lá da época do Constantino, vai legalizar o cristianismo, tá? Depois, outros imperadores vão assumir o cristianismo como uma religião oficial. E o Juliano, assim, o Juliano é interessante que esse livro é feito por cartas, né, por apontamentos de discípulos do Juliano, discípulos dessas religiões que a gente chama de pagã, né, das religiões não judaicas, religiões greco-romanas. E eles querem reativar essas religiões, né? Por isso ele é chamado de apóstata, né? Porque o Juliano quis voltar às religiões pré-judaísmo e pré-cristianismo, tá? E eles confundiam muito, tá? Eles confundiam muito o judaísmo e o cristianismo, achavam que a religião só. Então eles até confundiam muito, tá? Eles achavam assim, o cristianismo é uma espécie de seita judaica, tá? Essa é a ideia que eles tinham do cristianismo, como se fosse uma seita judaica, né? O cristianismo veio justamente do judaísmo, mas é diferente, né? Tem várias questões diferentes. Mas para um romano, para um grego, isso era outra superstição oriental, né? Então eles confundiam o mitraísmo, confundiam o maniqueísmo, gnosticismo, cristianismo, né? A seita dos nazarenos. Então, interessante como é que é a visão desses povos greco-romanos com relação à religião que nós conhecemos hoje, né? Nós estamos no cristianismo, para nós é natural, nós já nascemos culturalmente cristãos, né? Mas esses povos que não eram cristãos, eram greco-romanos, confundiam tudo. Essas religiões orientais, xamânicos, mitraístas e tal, né? E até culpam, olha, o cristianismo, na verdade, né, ele é uma mistura de judaísmo com essas seitas, com essas crenças aí greco-romanas, né? Há várias deidades greco-romanas, os santos, então dessa discussão toda, né? Esse livro não entra nesse mérito, mas aqui é a visão do Juliano, que continua a visão lá do Adriano, do Marco Aurélio, da superioridade da cultura grega. Tá? Então esses povos aqui greco-romanos não levavam em conta os judeus. Então a gente que veio de uma religião judaica, né? Você vê até hoje grupos cristãos que estão voltando às práticas judaicas, né? Judaísmo messiânico e tal. Então as pessoas que abrem mão dessa tradição greco-romana, né? O Império Romano, etc., eles vão voltar a olhar aqui a base do cristianismo, que é o judaísmo. Né? Então daí o movimento de judaização. Né? Os judaizantes, o apóstolo Paulo já falava disso, né? Então você vê a diferença, nunca vai ser compatível, tá, gente? Então, ou você é judeu ou você é cristão, tá? Então tem como, porque o judeu é uma outra religião, o cristão já tem uma mistura sincrética, tá? Já tem vários rituais que vêm de base pagã, porque, aliás, como eu falei, tempo pagão é complicado, tá? Hoje em dia tem os grupos neopagãos aí, o Ica e tal, mas é outra coisa, tá? Eu falo essas religiões não judaicas. Então, que é judaico, é a base do judaísmo, né? E aí não é judaico, é pagão, é gentil e tal. Então é complicado porque são vários povos, tá? São várias culturas. As culturas gnósticas do Egito, né? As culturas do mitraísmo e do maniqueísmo, vem da Oriente. Tinha os xamanismos celtas. Então a gente bota tudo no caldeirão. Os pagãos, mas esse termo ele é pejorativo, tá? Então eu até evito usar esse termo pagão, que eu vou falar os gentios, os greco-romanos, os celtas, tá? Porque a ideia de pagão ficaria até ofensiva aos próprios pagãos, né? Os não judeus, né? E nós que não somos judeus, né? Nós temos a cultura judaica no sentido de a Bíblia, a base, né, do cristianismo, mas nós que não somos etnicamente judeus, né? Nós somos enxertados na cultura judaica, na descendência de Abraão, pelo cristianismo. Né? Então nós somos o broto que está ali enxertado no judaísmo, que não sendo nós, né? Porque eu saiba, eu não tenho, né? Ancestral judaico, né? Tem que só pesquisar aí para ver o DNA, para ver, né? Entendeu? Mas a nossa cultura não é judaica, a nossa cultura é greco-romana. Né? Agora, pessoas judaicas do meio cristão podem voltar ao judaísmo, né? Então os Benos sim, que é o filho dos forçados, né? Então é interessante entender isso, porque são duas visões, né? Então não adianta falar assim, o cristianismo é um judaísmo apostatado, o cristianismo é um judaísmo paganizado. Não, são formas de pensar muito diferentes, tá? Por exemplo, os povos mais semitas, os povos orientes, seguem um dia de pôr do sol a pôr do sol, né? Então, por exemplo, na tarde de segunda-feira está começando na terça-feira. Na tarde de sexta-feira está começando no sábado, né? E para os povos greco-romanos, né, é a meia-noite, né? Então, por exemplo, sexta-feira à noite ainda é sexta-feira. Não é sábado, sábado é só depois de meia-noite, tá? E tem outros povos que é de manhã. Então o dia começava de manhã, tipo, como é que começava sexta-feira? Na manhã de sexta-feira. Quando é que começava o sábado? Na manhã de sábado. Então, essa datação de calendário, nossa é greco-romana, tá? Se você for um judeu, então você vai marcar o dia de pôr do sol a pôr do sol. Então quando chegar na tarde de sexta-feira, você está no sábado. Então você vai ser o quê? O Shabá, né? Shabá.
Então, é uma outra forma de pensar o mundo, né? Então, se na sexta-feira está começando no sábado, então você tem a preparação para o sábado e vai durar até o pôr do sol. Tá? É isso. Então, o Juliano vai tentar tirar o judaísmo da coisa, né? da cultura, mas ele é meio antissemita, porque, igual eu falei, ele vai confundir aqui esses nazarenos, né? Esses judeus. Ele não sabe a diferença de cristão e judeu. A gente já sabe que o judeu não aceitou Jesus como Messias, né? Yeshua, Hamashia, como o Messias, né? Então, e aí tinha muitos grupos judaicos, por exemplo, que não liam as cartas de Paulo, né? Então não seguiam, os ebionitas não liam as cartas de Paulo. Então tem essas diferenças aí que para um greco-romano não importa. Ele não faz essas distinções da que a gente faz, né? Então para ele é uma outra cultura e esses povos gregos romanos consideravam essas culturas orientais exóticas, né? Igual a gente considera, por exemplo, a Índia, um país exótico, né? Nesse sentido. Então, eles não levavam a sério essa cultura, então eles achavam que estavam fazendo um bem superior à civilização, levando a cultura greco-romana ao Oriente. Então, é igual os povos imperialistas que acham que estão fazendo um bem, levar a civilização à África, etc. É claro que vai levar à exploração também, né? Então, é uma interessante questão de imperialismo por isso aí, porque os povos imperialistas acham que estão levando o bem, né, a bênção para esses povos colonizados. Então é essa a ideia que os imperadores romanos, nós estamos civilizando os bárbaros, né? Estamos civilizando os semitas, estamos levando o progresso para o Oriente, né? Então essa ideia aí greco-romana, tá? Então é bem diferente mesmo. E esse Juliano, né, que a gente vai conhecer pelas ideias dele, pelas cartas, pelos diários, ele é o cara que queria voltar à cultura greco-romana, né? Aquela idealização que o Nietzsche tinha de greco-romano. Então ele achava assim, né, vamos manter essa cultura judaica, não, vamos resgatar aquela cultura greco-romana lá da época dos filósofos, do Sócrates, do Platão, o teatro grego, né? Então eles têm uma idealização da Grécia, uma idealização do helenismo, como contraponto à cultura judaica. Porque aí eles viram, olha, essa religião que está surgindo aí, que é o cristianismo, né? O cristianismo primitivo, essa religião está apenas diluindo o judaísmo entre nós e nós não queremos judaísmo, tá? Então, é bem contraponto aqui essas duas obras sobre isso. Então, lembrar que o Juliano é 200 anos depois, tá? Então, se você pegar aí a tabelinha dos imperadores, né? O Juliano vem bem depois, na época em que o cristianismo já estava sendo normatizado, legalizado, né? Depois o cristianismo vai ser oficializado, vai ser a religião oficial. Muitas pessoas vão aderir ao cristianismo por interesse, política, etc. Tá? Então são duas obras interessantes. Leiam lá primeiro o Tibério e leiam o Tito, né? O Tito que era filho do Vespasiano e tal. E aí você tem a dinastia dos Cláudios, a dinastia dos Flavianos, né? Então essas várias dinastias, os bons imperadores, né? Por exemplo, o Adriano aqui, o Marco Antônio, Marco Aurélio, né? Marco Aurélio são um dos grandes imperadores, né, chamados dos bons imperadores, e tinha aqueles imperadores loucos, né, lá o Calígula, o Nero, né, o pessoal, esse pessoal aí mais violento, né, dos grandes ciclos romanos, mas o Adriano tinha essa preocupação de civilização, né? Então ele fala o tempo todo assim, vou levar a civilização aos povos, vou construir grandes obras, vou levar estrada, vou construir muralhas, vou manter as fronteiras, né? Então era um progressista, né? Esse Adriano aqui é um progressista. E o Juliano é aquele cara que quer voltar à cultura plena, né, da Grécia, de Roma, em contraponto ao cristianismo que ele achava uma decadência. Então podemos dizer que esse Juliano aqui é um proto-Nietzsche, né? A ideia de que o cristianismo é decadência e que o greco-romano é o máximo da civilização, né? Então essa é a diferença básica aqui. Por isso que o Juliano é um apóstata. Ele é aquele em que o cristianismo estava se estabelecendo mesmo, né? No Império Romano, a ponto de ter as suas igrejas legalizadas, né? O Constantino fazia lá um concílio entre os bispos. A Juliano vem e joga uma água fria na fervura, né? Então ele quis voltar à cultura greco-romana como contraponto ao judaísmo e cristianismo, tá? Então fiquei as dicas de leitura sobre as religiões no Império Romano e os grandes imperadores, os grandes Césares, né? E leiam o Suetônio lá, né, gente? A vida dos 12 Césares, eu acho interessantíssimo isso aí, ok? Grato pela atenção, desculpem os barulhos, mas o mundo está em obra, né? O mundo está em construção e destruição constante. Então, né, um vizinho vai fazer a obra, então é desse jeito mesmo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.